bem-vindas a mais um episódio do Casa da Oliveira e hoje com um assunto tão pontual e que precisa ser mais dito para as mulheres cristãs, mulheres casadas, mulheres solteiras, porque envolve todo o universo feminino que é sobre a feminilidade cristã, a feminilidade bíblica. E hoje eu trouxe uma convidada que vocês já conhecem, é a Bruna Vieira. A Bruna, ela, além de ser uma mulher cristã, muito elegante, muito fina, tem um histórico, assim, de... Ela já foi modelo, né? Então, ela aprendeu coisas muito importantes, não que vá misturar, mas postura, conduta, e como que ela observa hoje, sendo cristã e vivendo à luz da Bíblia, como a mulher deve se comportar, não só na questão da vestimenta, mas no universo feminino como ao todo. Bruna, se apresente, que a maioria já te conhece, mas esse assunto é muito pontual também, né? Sou a Bruna, já estive aqui, já conversamos bastante, né? E eu gosto muito, Samela, eu na verdade nunca falei sobre essa área da minha vida, Olha que legal. né? Das vestes, né? Sobre a feminilidade, porque isso vem não só vem no seu comportamento, mas também vem nas suas vestes. Exatamente. E é engraçado que quando você não é cristã, quando você não conhece o Senhor, e alguém fala assim, crente, né? Pra mim, antes, o que eu tinha na minha cabeça, a crente era o cabelo longo, a saia até o pé, e é isso, sem pintar a unha, e não pode. Então, assim, todas as vezes. Eu tinha até vergonha na época de falar que meu pai era pastor, porque eu nunca imaginei eu ser crente. Eu falar, eu sou crente, eu sou evangélica. Porque o mundo vê o evangélico exatamente desse jeito. Porque daí vem de uma cultura muito, né, religiosa. Doutrinária. Porque, na verdade, tem igrejas que têm essa doutrina. Mas porque, na verdade, a Bíblia não fala. Nós, evangélicos, nós seguimos a Bíblia. A Bíblia não fala sobre você ter que andar com a saia até o pé. Fala sobre prudência, fala sobre ordem e decência. Exatamente. A Bíblia não fala sobre esmalte na unha, sobre maquiagem. E hoje em dia tá muito deturpado essa questão, porque, meu Deus, se você se ensina... Se você se arruma pra ir pra igreja, você é vaidosa. Se você ensina na internet a maquiagem, não pode, é pecado porque é vaidosa. Jezabel, meu Deus. Se você se arruma demais, eu lembro que quando eu me converti, eu sempre fui uma pessoa que gostou de se arrumar, até porque eu vim desse mundo, né? Eu trabalhei com moda, eu fui modelo durante 16 anos. Então eu sempre me arrumei, eu sempre gostei, né? E aí você falou também do negócio da elegância e tudo mais. Isso é algo que vem... talvez da carreira de modelo, porque desde nova você tem que aprender a desfilar, a se portar e tudo mais, então é algo natural da Bruna. Tanto que às vezes as pessoas falam, antes de conhecer, achei que você era extremamente arrogante e tudo mais, por conta da minha postura. Mas eu não estou falando que a mulher precisa ter essa postura, tipo, né, elegante e tudo mais. Não é passar um ar de ser superior, não. Ou inacessível. Não é nada disso. É sobre uns padrões que foram criados na religião, e que isso se tornou extremamente religioso, e que é uma visão que o mundo tem sobre o evangélico. E que precisa ser reconstruída, exatamente. Né? Ressignificado. Porque a mulher que carrega o Espírito Santo, ela pode estar tanto com uma calça alfaiataria que não marca o seu corpo, como uma saia, né? É importante a gente diferenciar a ordem e decência e não impor usos e costumes porque o estatuto da sua religião dita que aquilo é pecado. E que, na verdade, é a religião que diz, a Bíblia não fala nada. A Bíblia não fala. Tanto que o homem usar gravata também é vaidade. Exatamente. Também é pra passar um ar, uma imagem. Tudo vai ser vaidade, se você parar pra ver, né? E quando eu me converti, eu lembro que me assustou, assim, eu me converti, na verdade, eu entreguei a minha vida e eu tive a noção de tudo numa célula. E nessa célula só tinha gente bonita. Só tinha tipo assim, pessoas novas, mulheres novas, homens novos, assim, tipo, da minha idade. E todo mundo muito bonito, muito bem arrumado. Todo mundo super, assim... E eu falava, gente, não é possível que esse povo é crente. Porque a imagem que você tinha era da tia do coque, entendeu? A irmã do coque. E que não que isso seja errado. Não. A gente não tá aqui pra falar que isso é errado. Que ela está fazendo errado. A gente só tá aqui pra dizer que se arrumar, ter a sua postura, também não é vaidade.
Que, tipo, a gente tenta passar, eu tento passar, nós estamos aqui pra mostrar. Você comunica algo pela forma com que você veste, você Isso. comunica algo através da sua postura, né? E a feminilidade bíblica não é sobre um comportamento, mas uma posição de uma mulher de Deus. Exatamente. A feminilidade... Não é só sobre as vestes, né? Não. É um comportamento. É como você se comporta quando seu marido não tá junto. É como você se comporta no meio de pessoas. É como você se comporta pra falar na internet. É como é a sua postura, né? Que a gente tava comentando, que a gente comentou no outro podcast sobre esse negócio de eu ser o Pereirão, né? Que eu fazia as coisas. E quando você casa, você precisa fazer isso aqui, ó. Tipo assim, teve várias coisas na nossa casa lá, que às vezes eu falo assim, amor, tem que fazer isso. E o armário ficava ali 3 semanas. Sem fazer, sem postura. E eu falava, Deus, eu não vou fazer. Por quê? Porque eu preciso dar esse espaço pro meu marido ser o sacerdote da casa. Você precisa deixar o homem ser o homem da casa. Exatamente. E fazer isso te tira a sua feminilidade, né? Porque não é a função da mulher pregar um prego. Se tiver que fazer, a gente vai fazer, como eu fiz a vida inteira. Mas são posições que muitas vezes, quem mora muito tempo sozinha, mulheres que moraram muito tempo sozinha, como eu, como você, eu saí de casa com 18 anos, e foi casar muito tarde, fiz tudo sempre sozinha, e aí é aquela coisa, a gente dá conta de tudo. E assim, Samuel, eu lembro que pouco antes, assim, de eu casar, no ano que eu casei, antes de conhecer o João, assim, um ano antes, eu cheguei num ponto, assim, de ser tudo tão eu. Era eu que fazia isso, era eu que fazia aquilo, que um dia eu tava voltando do mercado, eu tava cheia de sacola. E se sobrecarregava. Eu lembro que eu cheguei em casa, dentro do elevador, eu soltei as sacolas, eu sentei no chão, eu chorava. E eu falava, Deus, eu não aguento mais ser o homem, a mulher. Eu me coloquei nessa posição, entendeu? Porque eu realmente não tinha ninguém. Então, quando a mulher que passa por isso casa, pra ela é muito difícil trazer a feminilidade, entendeu? Muitas vezes eu tenho que me controlar, de falar, não, peraí, o meu marido abre a porta pra mim todos os dias. Eu nunca pedi para ele. Só que isso o torna mais homem e cavalheiro. E isso faz com que eu seja mais feminina. E às vezes as pessoas, as minhas amigas estão com a gente e falam assim, nossa, João abrindo a porta do carro. E eu falo, gente... Vocês que estão aceitando pouco. Exatamente. Eu falo, porque pra mim é uma coisa já tão normal. Ele abre a porta todos os dias. Aí essa questão das sacolas, às vezes a gente tá saindo do mercado, eu falo, amor, me dá um pouco. Não, ele pode estar morrendo, mas ele leva tudo. E aí eu falo assim, caraca, Deus, realmente o Senhor não tá só ensinando ele, mas o Senhor tá me ensinando também em algumas questões, porque vocês podem me ver tão feminina assim, né, com as vestes, mas existia outras coisas que eu não deixava o meu marido tomar conta e a minha feminilidade ficava de lado. Eu não sabia ser feminina em algumas coisas, sabe? E hoje, o que acontece, Bruno? Eu vejo que muitas mulheres, elas falam sim sobre a feminilidade, mas trazendo um ar infantilizado pra feminilidade, como se a mulher feminina fosse uma mulher boba, como se fosse uma mulher que não se posiciona, Fútil. uma mulher fútil, que só fala de coisas, e não é isso. A feminilidade, ela não anula a mulher e nem coloca ela como uma boba, mas ela posiciona a mulher de Deus. Uma mulher posicionada, ela sabe o tom que ela fala, ela sabe se comportar, ela tem consciência que a roupa que ela tá vestindo prega, Exatamente. né? Ela testifica sobre o dia dela. Uma mulher que ela não está bem consigo mesma, ela não vai ter ânimo pra se arrumar, pra ficar bem em casa, pra se vestir pro marido. E ela transmite isso. Isso mostra até a maneira como você trata seu marido na frente dos outros. Exatamente. Né? A mulher feminina, porque existe. Aí tem a questão, assim, da gente, às vezes, que a gente sempre fala, né? Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Então, você alterar a voz, não só com seu marido, até com seus filhos, sabe? Em público e não deixar aquilo pra resolver em casa. A mulher barraqueira, né? Porque eu era uma mulher barraqueira, não parece, mas eu era muito barraqueira. Você foi liberta, sim. Fui liberta, irmã. Olha, Jesus... Nova criatura é essa. Eu era barraqueira. Outra coisa, eu sempre achei... só que a gente não se dá conta disso. A gente só se dá conta depois. Mas sabe por quê? Eu vou te falar. Que a minha... Por que a gente não se dá conta disso? A minha A gente sensualidade... A gente normaliza a grosseria. A mulher... Não, mas eu ia falar do... comportamento. Não, das vestes. Que eu não achava...
eu não me dava conta de que eu me vestia tão sensual. Eu era muito sensualizada. E, assim, eu sempre estava de barriga de fora. Sempre. Pra você era comum. Era uma coisa muito comum. E isso refletia também no seu comportamento. Muito, total. Porque por mais que... Ai, você nunca vai parecer vulgar porque você é magra e alta. Mas aquilo ali escondia, não só... escondia coisas que estavam aqui dentro. Coisas que, tipo assim, eu precisava ser notada. Então, A intenção do coração. a intenção do coração. Refletia nas vestes. Exatamente. Por quê? Era a forma como eu queria mostrar atenção pra ser notada. As minhas vestes eram muito sensuais. Eu deveria até ter trazido foto pra colocar aqui. Porque você ia ficar escandalizada da maneira como eu me vestia. Carnaval era sempre mostrando a barriga, era sempre com os peitos, era sempre... E outra. Ai, as pessoas falavam, nossa, que elegante, que linda. Porque eu era magra e alta, mas ninguém imaginava o que estava aqui dentro. E aí, quando eu conheci o Senhor, e Deus começou a tratar, ainda assim, eu não entendia o negócio das vestes. E isso o Senhor foi me constrangendo. Tipo assim, ainda assim, era tão doido que eu pregava na internet de cropped. Você não tinha ainda essa... Eu não tinha, eu tinha uma... eu era tão deturpado isso na minha cabeça que eu falava, ai, nada a ver, gente. Pelo amor de Deus, agora eu não posso dar top na academia. Não. Não é que você não pode. Todo mundo usa, não é possível que eu vou estar ali, eu vou chamar atenção. Não, tem outras mulheres. Não é que você não pode. É que não convém. É que, não convém. E outra coisa, depois que você casa, ou até um pouco antes de você casar, o seu corpo é do seu marido. Ninguém precisa mais ver aquilo ali. Ah, você vai passar calor na academia? Cara, não é sobre passar calor ou não. Vai de regata, então. Escolhe uma outra roupa. Hoje, Samela, eu não consigo. E eu não tenho no meu guarda-roupa nenhuma roupa transparente. Se tiver transparente, eu provavelmente vou usar algo por baixo. Eu não tenho algo cropped que apareça a barriga. Isso tem a ver com a feminilidade, com a maturidade e com a identidade de filha. Exatamente. Porque quando você sabe quem você é pra Jesus, quando você sabe que você é filha de Deus, você não precisa ficar querendo se mostrar pros outros acharem, olharem pra você. Você só precisa... Tipo assim, ó, hoje as nossas vestes, você provavelmente também, as nossas vestes são completamente diferentes. O jeito como a gente olha, como a gente se veste, chega primeiro do que nós. Entendeu? Então, também mostra Você que também nós prega queremos com a sua comunicar. postura. Você Total. comunica, né? Você que Santidade, santificação. Exatamente. E eu lembro que uma das nossas conversas, a gente falou sobre isso no casamento. Exatamente. Sobre isso dentro de casa. Tu lembra que a gente falou sobre isso? Que eu falei pra ti assim, ó... cara, eu acho que eu tenho uma coleção de pijamas. Elegantes, tudo. E antes mesmo de eu casar, antes mesmo de eu ter o João, eu já andava assim dentro de casa. Tanto que um dos meus sonhos era ter uma marca de pijamas. Ainda vai sair essa marca. Vai sair uma marca de pijamas elegantes que não tivessem cara de pijama, pra que eu pudesse receber as pessoas em casa e, tipo, roupas confortáveis pra se ficar em casa, só que elegantes. Por quê? A mulher casa e ela acha que não precisa mais conquistar. Não precisa mais conquistar, não precisa fazer mais nada. E aí o que acontece? Você anda de qualquer jeito dentro de casa. Você usa a camiseta do marido rasgada. Uma teoria que eu e o João temos na nossa casa, que talvez não seja teoria, mas é o que significa shalom, né? Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Então lá a gente fala mais do que isso. A gente fala nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, nada rasgado, nada pendurado, nada como nada. Então, tipo assim, se furou alguma coisa, ou dá pra alguém, ou dá pra alguém não, né? A minha avó é costureira, às vezes eu mando ela costurar, ou eu falo, não quero mais, vira pano de chão. A não ser que seja gente, pelo amor de Deus, eu, né, a não ser que seja uma roupa muito boa, né? Roupa boa não rasga, né? Mas a não ser que seja... Mas assim, a gente tem isso dentro de casa, eu e meu marido. E outra coisa, me vestir em casa. Ah, porque você cozinha desse jeito, cozinho. Ah, porque todos os seus pijamas são assim? São, todos. Todos os meus pijamas são lindos, elegantes. Quando eu vejo que o pijama tá ficando velho, eu já tiro do guarda-roupa. Tem muita mulher que fala assim, eu não posso me dar o luxo de ficar feia em casa. Depende. Você quer que seu marido fique feio pra você dentro de casa? Porque assim, a mulher inteligente, ela se veste bem em casa. Exato. Porque o marido fica o dia inteiro trabalhando fora, vendo mulheres arrumadas, educadas, mulheres cordiais, que se produzem pra ir pro trabalho. Sim. E aí, quando ele chega em casa, ele encontra completo oposto disso. E detalhe, eu não estou falando
que não é pra você ficar confortável em casa. Exatamente. Eu estou falando que eu fico de pijama. Eu não fico maquiada com escova no cabelo, não é nada disso. Até porque seu marido precisa te elogiar e te amar do jeito que você é. Eu estou falando sobre um relaxamento. Sobre você... A mulher se largar, depois... Se largar. Depois os filhos, então, piora. E não só isso. Também sobre alimentação, academia, comida saudável. A gente estava conversando sobre isso. A Sam, ela começou a mudar a comida, a alimentação dela dentro de casa. E ela faz automaticamente. O marido dela emagreceu, tudo mais. A filha... Isso pra mim hoje, na minha vida, é uma coisa normal. Sempre foi normal. Porque eu vim de um mundo de que eu sempre tinha que estar magra e tudo mais. Então, na minha cabeça era assim, eu preciso aprender a comer saudável e eu preciso gostar disso aqui. Então, eu sempre gostei. Eu não faço dieta. Não faço dieta. É o estilo de vida. É o estilo de vida. Eu não faço dieta. Mas assim, se chegar numa segunda-feira e eu tiver com vontade de comer um hambúrguer, eu vou comer um hambúrguer. Você não fica não. aquilo, eu preciso. Não é todos os dias. Não vai ser todos os dias. A mesma coisa açúcar. Só que eu falo assim, ó. O crente tem a mania de falar, isso é vaidade, porque você, cuidado, o crente se não... Você me falou uma frase, o crente não pode pecar, então ele tem que comer? Não. O crente não bebe. Já que o crente não bebe, o crente come. Não. Eles colocam a culpa, eles depositam a felicidade, a alegria, porque eles fazem comida. Eles precisam colocar a desculpa do pecado em alguma coisa, E o crente levou essa fama, tá? Levou a fama de ser comelão, porque quando tem evento, o cerimonial já pergunta, é evento cristão? É de crente? Sim, do meu casamento perguntaram. É um casamento cristão? Porque se for... É sério! Se for o valor é mais caro, porque eles comem mais. E não tinha bebida alcoólica. Gente, então é mais... Isso aí já é pecado, é o pecado da gula, né? O crente já leva essa fama de comer mais, porque eles não bebem. Então, e aí eles estão normalizando a glutonaria, porque... Glutonaria? Sim. Fofocar não é pecado, né, irmãzinha, né? Você fazer discórdias não é pecado. Mas glutonaria e não, é o contrário. Fofocar é pecado. Falei tudo o contrário. Mas a glutonaria não é pecado? Comer, Exatamente. depositar suas emoções na comida também é pecado. E isso também influencia na sua feminilidade dentro de casa. Porque, assim, foi o que você falou. Uma mulher cheia de açúcar é uma mulher cansada, inchada, indisposta. Inflamada. Inflamada. E aí eu falo assim, ó, você tem palavra pras nações. Porque Deus vai me levar pras nações. Meu amor, como é que você vai chegar na nação com esse corpo aí? Porque a única coisa que Deus te deu foi... Imagina assim, ó, antes Jesus não habitava em nós, Deus não habitava em nós. Tinha um tabernáculo, tinha através de profeta, tudo através do sumo sacerdote e tudo mais. Hoje Deus habita dentro de nós. É por isso que o nosso corpo é chamado de templo do Espírito Santo. Aí você imagina, você ama Jesus, você fala que Jesus é a sua vida, que meu Deus é o meu noivo, é a minha vida. Agora você imagina Jesus dentro de um casebre. Você tá falando que o meu corpo é um casebre? Depende de como que tá o seu corpo. Hoje eu sei que o meu Jesus habita dentro de um templo que ele é, porque eu cuido do meu corpo. E eu não tô falando que eu cuido do meu corpo pra mostrar. Primeiro porque é saúde, não é só sobre estética. Eu tenho palavra de nações, mas como que eu vou chegar lá? Se eu não tiver disposição, se eu não conseguir aguentar 14 horas de voo, se você não tiver saúde, se você não... Entendeu? E isso tudo implica no seu sono, a sua boa alimentação. Não tô falando que é pra você tomar no seu Mounjaro, nada disso. Eu tô falando que, a boa alimentação e o exercício físico, eles te dão... E outra, ele tá ali pra ser usado. Eles te dão um sono melhor, uma disposição melhor pra você cuidar do seu marido, da sua casa, humor melhor. Um humor melhor pra você pregar nas nações, pra você ir pras nações, na sua casa, pra você ficar na sua casa, pra tudo, entendeu? Então, assim, ó, a feminilidade dentro de casa tem a ver com as vestes, mas tem a ver com tudo. Se você fizer... Por que às vezes eu ouço muito isso, né? O meu filho, eu não como, sei lá, um verde na comida, eu tiro desde criança, não consigo comer. Eu vejo na minha casa, porque eu fui criada de uma maneira que, tipo assim, tá na mesa, você vai comer. A minha mãe fazia pro meu pai e fazia pra mim, e a gente comia a mesma coisa. Eles nunca separaram a nossa comida. Tudo bem que tem a alimentação do bebê quando começa e tudo mais. Só que assim, é a mulher que decide isso. Porque o meu marido não come isso. Vamos ver se ele não come? Faz você a comida, ao invés de delegar alguém pra fazer. Faz aquela comida com amor, maravilhosamente bem, e coloca na mesa. Eu faço isso todos os dias pro meu marido. Todos
todos os dias. Hoje foi o único dia que a minha sogra chegou lá e deixou um feijão, que a gente ainda tá sem panela de pressão. Mas assim, ó, todos os dias. Porque eu sei o quão aquilo ali é importante pra ele. Tem coisas que meu marido come que eu faço, que ele fala, meu Deus, eu nunca tinha comido isso aqui. Meu Deus, que coisa boa, o que é E isso é aqui? saudável, E amiga, gostoso. não é só batata doce na air fryer com alecrim. Tipo, Você uma lembra coisa aquele assim. bolo que a gente foi lá naquela cafeteria zero açúcar, zero glúten, zero Sim, lactose? sim. E eu levei um bolinho de lá pro Rafael. Eu não falei, não vou falar nada. Ele Que era comeu. zero, sei lá. Ele comeu, eu falei, amor, nossa, uma delícia. Eu falei, zero açúcar, zero glúten. É. Sério? Por quê? Porque a gente influencia e é sobre as escolhas, né, Bruna? Tem aquele ditado muito conhecido que fala assim, ó, você morreria pela sua família, você mataria pela sua família, você se sacrificaria pela sua família, mas você não cuida da sua saúde, da sua alimentação pela sua família. Porque para você ter uma família a longo prazo, você tem que ter renúncias hoje. Exatamente. Você tem que entender renúncias e também compromissos. O compromisso de saber que deve fazer uma caminhada, o compromisso de saber que deve cuidar do seu corpo físico, parar de romantizar a glutonaria, porque a glutonaria continua sendo pecado, parar de romantizar, eu sou uma mulher feminina porque eu uso vestidinhos em casa, uso vestidos e laço no cabelo, mas você não sabe falar não pro açúcar, você não sabe se comportar como uma mulher feminina à luz da Bíblia, fofoca, uma mulher que diz não para os confortos do dia a dia, diz não para preguiça, diz não para procrastinação. Sim. Que mulher feminina é essa que não domina suas emoções, seu próprio corpo, que não tem o domínio próprio? Sim. Como que o Espírito Santo vai habitar num corpo feminino, com um lacinho na cabeça, de uma mulher que é insensata, uma mulher imprudente, que não sabe falar não para preguiça? Entende? Então, assim, a feminilidade, ela não é um estereótipo que foi pregado sobre um vestidinho florido, sobre uma mulher que usa uma maquiagem clara, sobre uma mulher que não usa, né, um terninho, que não usa certas coisas. Não é sobre isso. É claro que isso é muito importante, mas a mulher feminina, ela tem uma postura de uma mulher segundo a luz da Bíblia. Sim. Né? E nós temos ali como referência também o Provérbios 31, que fala muito sobre Exatamente. a da mulher feminina. Sim. E eu achei muito interessante, Bruna, que você estava falando sobre postura, mas voltando sobre a questão da vestimenta, que eu ia falar sobre isso. E provavelmente tem algumas pessoas que olham eu falando, mas pra você é fácil falar porque você não tem filho ainda, você não sabe o que é isso. Eu tenho 2, eu posso falar. Então assim, ó, a mulher que não faz isso, a pessoa que não faz isso, vamos botar a pessoa, ela sempre vai tentar esconder o seu pecado, ou vai tentar arranjar uma desculpa no pecado do outro, entendeu? Sempre vai ter alguma coisa. Porque você não tem filho, eu tenho filho, eu faço isso. Tá. E aí, se ela tiver uma babá, aí ela, não é porque meu marido nunca tá em casa, então eu não vou me arrumar. Não. Aí, e se o marido for home office? Não, é porque eu não tenho roupa suficiente, não. Tá, e se eu te der a roupa? E se eu te der os pijamas? Porque a pessoa sempre vai ter, entendeu? Porque ela sempre precisa arrumar uma desculpa na vida dos outros para aquilo que ela não tá fazendo com ela. Então, assim, a mulher, a partir do momento... E também tem outra coisa, né? Quantos anos de casada você tem? Vou fazer 10 anos. 10 anos de casada. Eu tenho 8 meses de casada. Pra você é fácil falar, porque você só tem 8 meses de casada. Meu amor, deixa eu te falar, eu já não tô mais na lua de mel tem muito tempo, porque o processo que eu tenho passado com Jesus, eu falo, que isso? Mas assim, eu já fazia isso quando eu era casada. Não é sobre ser fácil. Não é Quem falou que é pra ser fácil? Não é. Em que momento que foi dito que tem que ser fácil a mulher se arrumar, tem que ser fácil a mulher estar satisfeita e contente, ser uma mulher... Não é pra ser fácil. O casamento não é fácil, ser uma mulher cristã não é fácil, ser uma mulher feminina não é fácil, porque requer renúncias. Você tá renunciando o seu ego, o seu eu, o seu comodismo, a preguiça. São renúncias, e casamento é renúncia. Quem casa achando que é fácil, tá sendo enganada por ela mesma. Porque em nenhum momento é pra ser fácil. E você não vai encontrar isso na Bíblia. Case e será leve, case e será fácil. Mas você encontra alegria, você encontra a leveza. Você, é uma frase que eu ouvi essa semana, inclusive, eu sou uma mulher alegre. Eu tenho picos de tristeza, mas eu sou alegre. Exatamente. Entende? Então, a mulher, ela é uma mulher feminina. Ela tem picos, mas isso não torna ela menos. E outra, como a Bíblia fala, você não casa pra te fazer feliz. Exatamente. Você casa pra fazer o seu cônjuge feliz. E o que deixa o seu cônjuge feliz? Nenhum homem gosta de chegar em casa, amiga, e ver uma mulher largada, porque passou pano o dia inteiro na casa. Quando eu tô fazendo... Porque eu não tenho nada, né? Eu não tenho rede de apoio, não tenho funcionário. Eu só tiro um dia da semana pra fazer uma faxina geral na minha casa, mas eu tô sempre passando alguma coisa.
A faxina geral eu sempre faço com roupa de academia, porque daí eu já saio da academia, já aproveito tudo ali, mas depois eu vou lá, tomo um banho. Eu posso passar o dia inteiro de pijama, e geralmente eu passo quando eu fico em casa, porque eu gosto de ficar de pijama. Mas isso é o que deixa meu marido feliz. É isso que traz. E não é aquele pijama, não é aquele pijama largado. Eu sei do que você tá falando, aquele que você continua transmitindo uma. É um pijama bonito, é uma coisa elegante, se não quiser passar de pijama, mas que você esteja com uma roupa boa, com essa feminilidade, tipo, trazer isso pra dentro de casa. Confortável ao mesmo tempo. Confortável ao mesmo tempo. Exatamente. Se não existe, eu vou lançar essa. Vai. Porque não existe. Mas é difícil, é cansativo escolher. Gente, que trabalho que a mulher vai ter pra escolher uma roupa mais confortável e mais bonita? Porque o trabalho que ela tem pra escolher uma roupa feia é o mesmo. Ela vai pegar do guarda-roupa e ela vai vestir a roupa feia. Então ela escolhe uma blusa melhor e ela veste a blusa melhor. E confortável igual, mas diferente no visual. A postura da mulher, ela grita, ela muda a atmosfera da casa pela forma com que ela lida com o lar. E também, exatamente, vem a feminilidade também da maneira como você lida com o seu lar. Eu sou uma pessoa que eu sou muito organizada, eu gosto muito dessa coisa da organização. E aí isso inclui tudo, né? A mesa posta, a minha geladeira. Nossa, ontem eu falei para as minhas seguidoras e daí eu recebi uma mensagem, Bru, pelo amor de Deus, mostra a sua geladeira dentro. Amiga, eu chego da feira, eu já corto mamão, eu já corto melão, eu coloco tudo bonitinho nos potes. E aí vem a questão que a gente falou lá atrás. Cara, eu orei pra estar vivendo isso aqui. Por que eu não vou fazer da melhor maneira? Sabe, eu sei que meu marido trabalha home office. Eu sei que ele precisa de tarde pegar uma fruta muito rápido pra comer e já voltar pras reuniões e já fazer coisas, sabe? Isso me torna mais feminina. Porque assim, às vezes quando eu vejo ele, tipo assim, comendo as coisas que eu cortei, ou quando eu saio do banho com um pijama diferente, ele sempre fala, nossa, que pijama lindo. Às vezes tem pijamas que ele ainda nem viu, porque, tipo assim, eu realmente tenho uma coleção de pijamas, porque eu amo. E assim, porque você paga caro. Não, eu não pago. Não é sobre a questão das escolhas, né? Exatamente. Então, assim, a feminilidade, eu acho que ela envolve muitas coisas. E aí entra aquilo que a gente estava conversando no episódio anterior, sobre romantizar mesmo sua vida. Romantizar. Romantize sua vida. Faz de conta que você tá, assim, vivendo um filme que você assiste de romance. Exatamente. Romantize isso. Sim. Então, acorde feliz, grata a Deus pela tua casa, grata a Deus pelo teu marido, pelo seu dia. Esse cuidado que você tem de cortar as frutas é uma romantização, você está romantizando sua vida. Bruna, eu não sei fazer, eu não tenho os potes. Cara, eu também não tinha, eu também não sabia. Entra no YouTube, como é que você... Seja bom naquilo que você tem. Exatamente. Seja no pouco. Que muito te colocarei. Olha pro que você tem... olha pro que você tem hoje, sabe? Porque enquanto você não perceber aquilo que você tem hoje dentro da sua própria casa, aquilo que muitas pessoas oram, amiga. A gente orava. Eu orava pra viver isso, entendeu? Então, assim, olha pro que você tem hoje, olha ao seu redor. Porque eu não tenho um pijama bonito, então coloca uma roupa bonita. Mas é roupa de sair. Não existe roupa de sair. Não existe. Porque, por exemplo, aconteceu um imprevisto, Bruna. Tô lá, aconteceu um imprevisto, eu tenho que ir no mercado correndo urgente. Eu tenho que parar pra trocar de roupa pra ir no mercado urgente. A roupa que você não pode sair de casa, você não deve ficar em casa. Sim. Porque se você não pode correr pra comprar algo na farmácia, no mercado, fazer qualquer coisa fora de casa, você não deveria nem estar usando dentro. Verdade. A não ser aqueles pijamas que você usa pro seu marido, né? A não ser algo mais pontuais. Mas fora isso, não existe roupa de ficar em casa. Você não pode comprar roupa pensando, essa roupa eu vou ficar em casa. Escolha roupas pontuais que vão deixar você feminina, bonita, ao mesmo tempo confortável. Voltando a essa questão eu tenho certeza que o marido repara. Se a mulher fizesse um teste durante, sei lá, a mulher que é casada há um tempo ou a mulher que não faz isso, né? Fizer um teste, uma semana, começar a mudar as roupas que ela anda em casa, amarrar o cabelo, ou deixar o cabelo bonito, não sempre esgranhado. Assim. Escovar o dente, que eu vou te falar que escovar o dente é o básico, né? É o básico. Meu marido não me procura, meu marido nem me beija, mas como que ele vai te procurar? Você tá lá com cheiro de alho, o dia inteiro com cheiro de alho. De que boa, toda suada. Não é atrativo, né? Os homens, eles continuam sendo visuais, não é porque ele casou que ele não vai ser visual mais. E a gente tá falando, e isso tá vindo de duas pessoas que cuidam da sua casa. Exatamente. Que
Uma que não tem rede de apoio. Eu também não tenho aqui. Não tem. Rede de apoio eu tenho, mas eu não preciso porque eu não tenho filhos, né? Mas assim, não tenho funcionária, não tenho nada em casa. Só Eu tô sem funcionária, ela com também, 2 filhos. mas mesmo se tiver, tu tem 2 filhos. E outra coisa, você precisa. Ah, Bruna, um dia você vai ter. Mas eu não preciso porque eu tenho funcionária. Você precisa delegar para sua funcionária aquilo que ela precisa fazer. Então, se você não sabe fazer, como é que você vai delegar? Você sabe que a mulher de Provérbios 31, ela acordava cedo e dava ordem às suas servas. Porque apesar dela ter esse apoio, é ela que delega a função, é ela que faz o cronograma da casa, ela sabe o horário da comida, ela que mantém tudo em ordem. Então não adianta você ter uma funcionária se você, ao invés de aproveitar esse tempo que está sendo deixando mais útil para você, você ficar assistindo série, televisão, ociosa, ao invés de você ser útil, organizar a casa, manter ali no seu padrão. Mas uma coisa, assim, muito importante sobre a Veste, né, que uma frase muito interessante que eu já falo sobre isso, né, o caráter, a roupa não define o caráter, mas o caráter define a roupa que você vai vestir. Sim. Então não adianta você falar que você é uma mulher usada por Deus, sendo que a sua intenção é chamar a atenção através do seu corpo. Você vai com aquela intenção de usar uma roupa mais coladinha. Ah, a irmã usa só saia jeans, mas tem que ser aquela saia jeans estourando, porque não pode calça. Mas aquela saia jeans que marca o glúteo, ela pode. Aquela saia que mostra o glúteo, ela pode, né? E eu vejo assim que a mulher que tem o caráter parecido com o de Cristo, ela tem prudência. É uma mulher com ordem e decência, independente do que ela vai vestir. Se ela não pode isso, não pode aquilo, ela vai sempre escolher roupas que dão um bom caimento e que não chame atenção para olhos masculinos. Não, que não faça o outro pecar, que não faça o outro cair em tentação, que não faça E não é que eu tô culpando as mulheres aqui, pelo amor de Deus, né? No sentido de se o homem olhar distorcido pra mulher, né? Claro que tem homens que você pode estar com burca e ele vai ter segundas intenções. Mas eu tô falando da mulher ter essa prudência de que isso não parta de uma má conduta que ela tem, de uma má escolha que ela tem através de roupa. Por exemplo, o biquíni. Biquíni é calcinha e sutiã. Você vai numa praia, qual que é a diferença de uma calcinha e sutiã pra um biquíni? Nenhuma. É o tecido. Então você tá indo de calcinha e sutiã pra praia, aí de repente, o pastor ali, Pai, Senhor, pastor! Então como que você vai ter essa postura de uma mulher que tem ordem e decência em qualquer ambiente? Mas porque todo mundo na praia, você vai lá, você tá usando. Mas Deus chamou você para ser luz nesse mundo. Você não veio para se igualar a eles. Então você pode, sim, estar mais comportada. Sim, mais uma canga amarrada. Uma canga amarrada, sem expor o seu corpo, porque o seu corpo é do seu marido. Você não vai para uma praia com calcinha e sutiã. Então por que você vai normalizar o biquíni se o que muda é o tecido? Depende da praia também. Eu, Bruna, uso biquíni, vou ser bem sincera. Eu uso, mas tem a ver com a postura da pessoa. Exatamente. Existe uma mulher. Isso tem a ver. A feminilidade não adianta. A prudência, tudo isso tem a ver com a postura. Eu já não uso em ambiente nenhum. Eu sempre tô com um shortinho pra tampar. Mas eu sempre tô com canga. Se eu vou pegar sol mesmo, assim, eu pego na varanda da minha casa, que ninguém vê. Só meu marido. Agora, ir pra praia, eu boto biquíni, mas assim. Não é aqueles biquínis, né? É os biquínis porque tem biquínis e pouco maiores e tudo mais. Detalhe, eu também não vou pra praia com qualquer pessoa. Eu, meu marido, e no máximo, já fui com a minha família. Mas assim, cuido também. Mas eu ainda assim uso biquíni. Mas com todo... Tipo, na piscina do meu prédio... Muitas vezes, 2 vezes, na verdade, eu já fui e tinha muita gente na piscina. Eu subi. Eu preferi pegar sol na minha varanda com o meu marido do que eu não me sinto. Às vezes, esses dias eu tava com visita, a gente foi pegar sol na piscina, só tinha eu e ela. E aí chegou uma pessoa lá, começou a nadar e tal, e eu subi. Eu não vejo isso como um pecado, mas eu acho que precisa ter um cuidado. Precisa ter uma prudência. E outra coisa, se trata muito da imagem que você carrega também. Porque, por exemplo, você consegue imaginar uma mulher posicionada de Deus, que prega para as nações, que fala... Você consegue imaginar essa mulher de biquíni na praia? Não, eu não consigo. Assim, pegando sol, entendeu? Assim, eu não consigo, por quê? Porque não condiz com que... a imagem que ela carrega de Cristo. Porque uma mulher que carrega a imagem de Cristo é uma mulher prudente nas ações, no comportamento, nas vestimentas. Então, eu não consigo, por exemplo, encontrar uma mulher que eu admiro muito, que fala, né, que prega a palavra de Deus,
Eu sei que eu nunca vou encontrar isso. E se tiver, vai ser de uma forma muito decente, muito discreta. Não vai ser nada gritante. Não vai ser os peitos saindo pra Vai ser aquele fio dental, né? Não vai ser aquele fio dental. Vai ser com discrição. Uma mulher feminina cristã é uma mulher discreta. E aí entra naquela parte comportamental que a gente tava conversando também, né, Bruna? Da mulher indiscreta no comportamento. É uma pessoa que você não pode ser nem muito amiga. Por quê? Não guarda, não guarda conversas, né? Sim. Não guarda segredos, intimidades. É uma mulher que fala demais ou fala muito alto. E se fala muito pra você, provavelmente vai falar muito de você pros outros. Exatamente. E isso também tem muito a ver sobre a feminilidade. Você vê que não tá atrelado somente à roupa, Sim. é a comportamento. Sim, É uma mulher indiscreta, aquela que faz barraco. E eu já fui muito essa mulher, né? Eu vejo que Deus transforma, né? Eu falo na cara mesmo, eu não sou falsa. Eu sou minha opinião, porque eu não vou guardar pra mim, eu falo mesmo. E se tiver que falar uma coisa, fala pra mim. Eu já mudei. Se tiver alguma coisa pra falar, não fala pra mim, guarda pra você. Porque a minha identidade está firmada em Cristo. Então a gente vê assim que Deus, ele é uma mudança genuína que vem de dentro pra fora e reflete no nosso comportamento, nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, né, nas nossas roupas. E eu fujo muito hoje em dia de uma pessoa indiscreta, aquela pessoa que faz muita fofoca, fala de um, fala de outro, senta em mesas, né? E estão relativizando esse pecado, porque o fofoca também é um pecado. E fofoca não condiz com uma mulher feminina. Uma mulher cristã. Eu acho tão lindo, assim, teve uma ocasião, não vou expor, obviamente, mas teve uma ocasião que eu tava num café e tem uma amiga que é, assim, uma mulher de Deus. Sabe aquela amizade que a gente vai orar, inclusive, que a gente não fez isso. Quando a gente começou a ter uma amizade, ela pegou na minha mão e falou, vamos orar. Senhor, que não haja ruído em comunicação, que não haja isso, que o inimigo não venha atrapalhar. E a gente fez uma oração e hoje ela é uma mulher tão abençoada, assim, a gente tem uma conexão que foi Deus que deu. E a gente estava num café e tinha uma terceira pessoa à mesa e quis trazer fofoca ao nome de uma pessoa que não estava na mesa. E eu, como já estava mais prudente, eu fiquei assim, não vou falar nada. Eu fui omissa, né? Mas ela se posicionou. Ela falou, olha, vamos vigiar, vamos cuidar, porque fulana não está aqui e ai de mim se eu tocar no nome de uma mulher que é ungida e separada por Deus. Eu tenho temor, eu não tenho coragem de tocar no ministério dela. Se ela está crescendo, se Deus está alavancando, é porque Deus está levantando ela, não é um homem. Então, ai de mim tocar no nome dela. Eu olhei aqui e falei, é essa postura que eu quero adotar, porque quando eu não falo nada, eu tô sendo conivente. É com esse tipo de mulher que eu quero andar. É com esse tipo de mulher que eu quero andar, com esse tipo de mulher que eu quero do meu lado. Porque e é isso que a gente quer que pensem da gente também. Exatamente. Então, assim, eu olho pra ela, eu tenho a confiança nela, porque eu sei que ela é uma mulher discreta, é uma mulher feminina, é uma mulher que se tiver alguma fofoca com o meu nome, ela vai cortar, ela não vai ser conivente, ela não vai ficar em silêncio. Falou, não, eu conheço, eu sei quem ela é. Sim. E é essa mulher que nós devemos buscar a ser uma mulher posicionada, que não aceita levantar nome de pessoas que não estão na mesa, que não aceita trazer mentira para, né, ter assunto, porque se você não tem um assunto, vocês não estão focados em Cristo. A gente conversa tanto, né, Bruna, e são sempre assuntos muito pontuais, muito ricos, cheios de conteúdos, sem futilidades, porque uma tá agregando no ministério da outra. Deus criou aqui uma Não, e sem falar de outras pessoas. Exatamente. A gente tá ali pra falar da gente. Exatamente. Então a gente fala que Deus tá fazendo na nossa vida. Uma mulher feminina, uma mulher discreta, uma mulher com discrição sobre o seu casamento. Quando você tem uma amizade com uma pessoa que você já tem confiança, você pode ali contar, desabafar. E com quem vai fazer isso? Uma mulher indiscreta, ela fala propositalmente mal do seu marido. Sim. Ela tenta acabar com a reputação dele. E aí, como as pessoas vão respeitar olhando de fora, sendo que a própria não respeita? Uma mulher indiscreta, ela mancha a honra da sua casa, do seu marido, da sua família. Denegrindo, inclusive, denegrem a imagem do próprio marido. Falta de discrição, de sabedoria, prudência. Conta intimidades, por exemplo, sexuais. Eu acho, assim, um absurdo. Então, eu vejo assim, que esse assunto, ele tem assim, um leque de informações. Porque falam sobre feminilidade bíblica, mas não falam sobre a postura de uma mulher cristã, né? A mulher cristã, ela sabe falar não, mas ela não fala não quero. Ela sabe falar não de uma maneira como ela se posicionar, uma maneira que não deixa a outra pessoa desconfortável. E esse assunto eu quero trazer, inclusive, você aqui mais vezes para abordar ele aqui, para a gente pontuar essas questões do comportamento de uma mulher cristã. Ela não aceita que falem do ministério, que toquem no marido, que falem das intimidades, e ela também não fala sobre isso. E se fala para edificar,
não para denegrir, né? E eu gostaria até, inclusive, que você entrasse mais nessa questão do que você já... na questão da espiritualidade da mulher feminina, né? E como que o Espírito Santo vai trabalhar numa mulher que está à luz da Bíblia. Não tem ali, Deus não... Como que o Espírito Santo vai usar uma mulher que não tem essa descrição, não tem esse posicionamento? Eu acho que é em relacionamento mesmo. Relacionamento com Deus. Porque eu lembro que nessa questão que eu te falei, que eu pregava na internet, às vezes de cropped, mas eu era extremamente imatura espiritualmente. Mas eu lembro que uma vez eu recebi uma mensagem falando de uma moça, tipo assim, super querida, só falando, tipo, você não deveria pregar de cropped e tal, mas eu sei que um dia o Espírito Santo vai te constranger. E foi exatamente isso. Assim como o Espírito Santo me constrangeu em relação a biquíni, que, como eu falei, eu uso, mas assim, eu tenho aqueles específicos pra usar na minha casa, eu sei o ambiente, eu sei o que fazer. Exatamente. Tanto que a gente mora na praia, né? E aqui é muito difícil, assim. E outra, aqui... Que tal uma marca também sobre... Aqui eu não consigo... Aqui todo mundo me conhece, entendeu? Aqui é bem difícil você ir pra um lugar que... Tipo, ontem pegando o elevador num centro ali, o cara falou, você é... Falei, sim. Então, assim, você tem que cuidar. Isso é prudência, sabe? E o Espírito Santo, eu acho que ele constrange. Eu acho que no seu relacionamento com o Espírito Santo, ele constrange. Tanto que o cropped, ele saiu do meu guarda-roupa. No primeiro ano, assim, eu não tenho nada. Que aquele barriga. Junta com a calça, assim, que não parece que é cropped. Amiga, eu ia pra igreja de cropped. Nossa. E sentava lá no púlpito. Só que assim, ó, todo mundo ali também estava entendendo que a Bruna estava conhecendo Jesus. Você vê que é importante, ninguém chegou em você falando, Bruna. Ninguém chegou. Mas o Espírito Santo me constrangeu. A maneira como eu me visto hoje é completamente diferente. Então eu acho que essa mulher que não tem esse conhecimento e não tem essa feminilidade, se ela for pra Bíblia e pro Senhor, o Espírito Santo vai constranger. Porque ela vai começar a conviver com mulheres de Deus. Ela vai começar a conviver com mulheres que têm essa intimidade, esse discernimento, com mulheres que já estão mais tempo na caminhada. E foi isso que começou a acontecer comigo. Eu olhava pra algumas mulheres e falava, meu Deus, eu quero ser igual a ela. E aí eu olhava as vestimentas, tudo mais. E fui tirando do meu guarda-roupa. Fui tirando, e não só isso, sabe? Outras coisas, assim, comecei a dar mais valor pra minha vida ordinária mesmo, porque existe sim um extraordinário no ordinário, e comecei realmente a ver que, cara, isso é a vida de muitas mulheres. Aquilo ali é a vida de muitas mulheres, e é o que hoje é a minha vida, o ordinário. Eu acho que toda mulher, por mais que ela trabalhe fora e tudo, o ordinário torna ela feminina. O ordinário que eu falo de você arrumar uma cama, de você ajudar a fazer as coisas em casa pro seu marido, isso a torna, porque o trabalho não a torna a mulher feminina, depende do que ela trabalha também, né? Porque o trabalho... Braçal. Não, o trabalho é, tipo, muito trabalho e tudo mais. Aquela workaholic que a gente fala. Então, eu creio que o Espírito Santo, ele constrange. Em todas as áreas. O Espírito Santo, ele nos convence do pecado, mas o nosso comportamento, ele também testifica na vida da outra pessoa, né? A nossa vestimenta. Uma coisa muito interessante que aconteceu, foi recentemente isso. Antes de mudar pra cá, eu tava em outra congregação e lá, outra igreja, e lá era comum usar muito tênis, muita calça, muito assim, a mulher tava muito masculinizada, sabe? Roupa muito largona, e tênis. E eu sempre gostei muito de usar um salto mais fino, sempre gostei de usar um vestido, uma calça mais alfaiataria, mais soltinha, mas sempre com um toque feminino. E aí eu lembro que tinha uma moça que eu sempre reparava, assim, ela tinha um ar um pouco mais masculino, primeiro que o cabelo dela já era muito curto, era tipo de homenzinho, assim, e as roupas que ela vestia traziam muita masculinidade. E teve uma vez que, um pouco antes de eu sair de lá e mudar pra cá, eu encontrei ela na porta da igreja. Ela tava de saia, midi, um salto, brinco. Eu falei, fulana, que linda. Eu amei. Ela falou, Samela, você acredita que eu me arrumando, eu me inspirei em você? Eu lembrei de como você vem pra igreja. Eu falei, será que eu consigo me arrumar igual a ela? Será que eu consigo ser feminina? E ela falou, eu vou experimentar. E ela colocou o salto, e ela colocou a saia, e ela colocou... Falei, olha, na verdade, o Espírito Santo te convencendo. E a gente prega o que a gente veste. Exatamente. E isso convence a outra pessoa também a melhorar.
e transmitir aquela imagem que Cristo nos fez mulheres, né? E eu achei aquilo tão lindo. Eu falei, ai, fulano, obrigada por você ter compartilhado isso, por poder ter ficado somente pra ela, mas ela fez questão de falar, ó, Sim. foi através Você vê que a gente, do testemunho. às vezes a gente nem tem a Aham. noção, mas a gente já planta uma sementinha só através das nossas vestes. Exatamente. E você quer deixar, Bruna, um recado? Fala com as meninas aí um recado muito importante pra quem tem essa dificuldade, né? De se esforçar. O que que você falaria como conselho para que elas consigam trazer isso, fazer disso pro dia a dia dela, algo comum, não forçado. Um conselho que, na verdade, é uma dica, talvez, que eu lembro que pra mim, na verdade, já foi um pouco mais fácil eu ter essa feminilidade por conta do meu antigo trabalho, né? Por conta da minha carreira de modelo e tudo mais. Mas quando eu morava com 4 meninas agora, quando eu me converti, e todas elas, e o Senhor foi mudando as pessoas dentro da nossa casa, e uma delas chegou pra nós, que hoje ela é uma das minhas melhores amigas, ela morava aqui no Sul, e quando ela chegou lá em São Paulo, a gente falou um dia assim, vamos todo mundo sair pra almoçar e tal. Quando ela saiu do quarto, a gente olhou pra ela e eu falei, que é isso? Ela tava assim, uma mulher cristã, tá? Esperando no Senhor. Mas assim, o local que ela estava, o local que ela convivia, não condizia com aquilo, né? E quando ela se mudou pra São Paulo, foi um choque muito grande, porque a gente percebeu que ela realmente se vestia como uma praiana. Shorts jeans, havaiana, tipo rasteirinha, e blusa jogada. E eu já percebi que quando eu me mudei pra cá, agora eu me mudei pra cá, né? E aí lá a gente transformou ela. A gente transformou ela. Falei, não, vem cá, deixa eu botar uma roupa aqui, não sei o que lá. E pra ela também, ela vinha dessa cultura de igreja, de tênis, calça. Então Bem largada. bem, Bem largada. E hoje você olha ela, você não imagina. Blazer, saltinho, escarpão, bolsa. Ela sai de bolsa nunca. Então, assim, eu percebi que eu vindo aqui pra Itajaí, eu já tô, tipo assim, pegando mais rasteirinha, tirando minhas rasteirinhas das caixas e tudo mais. Ok. Mas eu não deixo de usar. Na igreja, principalmente. Eu tô aqui contigo, eu tô de mocassim. Eu podia ter vindo de rasteirinha, porque não vai nem aparecer meu pé, sabe? Mas eu percebi que o local te define. Exatamente. Mas que você não pode ser definida pelo local. Então, assim, o meu conselho é: conviva com mulheres, converse com mulheres, se aproxime de mulheres que você admira nessa área. Ouça mulheres. Uma mulher que, não sei nem se eu posso falar, mas assim, que eu admiro extremamente, que eu conheço de perto. É uma pessoa, assim, que não só é maravilhosa como mulher, mas eu admiro ela nessa área, que é a Viviane Martinello. Porque, assim, ela é uma mulher extremamente feminina. Ela é uma mulher extremamente prudente. Ela é uma mulher que prega o evangelho. E eu admiro... Ela transmite isso do altar no seu dia a dia. E eu não estou falando que é pra você se aproximar da Viviane Martinello, até porque, né? Eu estou falando que na época que eu me converti, eu comecei a ver pregações e a seguir mulheres. Eu excluí tudo que era imprudente do meu Instagram. Eu só comecei a seguir pessoas e mulheres que eu me inspirava. Mulheres cristãs, mulheres que se vestem bem, mulheres que chegaram em tal patamar que eu quero chegar, mulheres que são casadas, que têm uma postura... Que você aprende com ela, você Exatamente. absorve. Então, meu conselho é: ou conviva com mulheres assim na sua igreja, no seu trabalho, tudo mais, que você admira, senta com elas, fala, como é ser assim? Como você acha que eu tenho que me vestir? Sabe? E é reconhecer, ter a humildade de reconhecer que pode melhorar. Reconhecer. E não só isso. Aprenda a fazer as coisas em casa. Porque isso te torna feminina também. Ainda você não sabe. Exatamente. Essa minha amiga que foi morar comigo, ela não sabia fazer. Samela, Seja excelente em tudo que você faz. Exatamente. E hoje ela dá o testemunho dela e ela fala muitas vezes sobre mim. Ela fala, morar com a Bruna, ela morou comigo 2 anos. Ela falou, eu queria ter aproveitado mais eu não sabia botar uma mesa. A Bruna me ensinou. E ela não me ensinou falando, tem que fazer isso, isso, isso. Não, ela me ensinou como o dia a dia dela. Eu observava e falava. Aí, às vezes, ela, Bru, como é que lava essa roupa aqui? Quando ela me perguntava, eu ia lá e explicava. Ela veio passar um tempo aqui em casa, ela falou, meu Deus, como que tu deixa tuas toalhas tão cheirosas, tão maravilhosas desse jeito? Eu falei, vem cá, eu vou te ensinar.
Então, assim, ó, Isso não você vai tenha ensinar vergonha. filho. Exatamente. Você tá sendo excelente hoje pra sua filha ter você como referência. E aí, uma coisa que eu falei pra ela, eu falei, você tem noção do quão importante isso vai ser no seu casamento? Se você não parar 5 minutos do seu tempo pra aprender isso aqui, no seu casamento, seu marido vai te olhar e falar, tá, e essa roupa aqui? Tá, e esse cheiro? Tá, isso aqui, entendeu? Então, o meu conselho, esteja perto de mulheres que são femininas, que te inspiram, mulheres cristãs, mulheres que carregam a feminilidade cristã, que você se inspira nas vestes, na fala, no comportamento, e tenha humildade de perguntar e de falar, eu não sei fazer isso, me ensina. Olha, eu não sei lavar essa roupa. Olha, eu não sei. Bru, como é... Elas me perguntavam o tempo todo em casa, Bru, como é que você arruma essa cama? Não, me mostra. E eu mostrava. Então, hoje eu sei que, tipo assim, eu plantei a minha semente lá. E que eu tenho certeza que o homem que casar com ela vai falar, cara, realmente essa... E elas me ensinaram outras coisas. E hoje, talvez o que elas não aprenderam, assim, com a mãe, vão carregar isso e ensinar para os filhos. Sim. E hoje você vai se tornar uma referência para sua filha, para seus filhos. Exatamente. Por exemplo, a minha filha, ela se incomoda com roupa curta. Eu compro, mãe, não gostei, tá muito acima do meu joelho. Ela se incomoda, porque ela sabe o que é ser prudente e o que não é prudente. Ela não consegue vestir um vestido sem colocar um shortinho por baixo, porque ela sabe desde cedo como ser uma mulher que se porta, além da feminilidade, com modéstia, né? E discrição. Então, isso a gente passa para nossa geração, né, Bruna? E uma mulher feminina não se trata apenas desse estereótipo que a gente está falando, né? Mas do comportamento. Por exemplo, ela cuidar bem das roupas dela vai fazer com que o lar tenha cheiro de lar. Exatamente. Né? Que exale ali um cuidado. É o que ela vê em casa, né? Você vai ser o exemplo que a tua filha vem cá. E se você não teve referência até hoje, se você não teve uma mãe para te ensinar isso, se você não teve uma pessoa que pegou na sua mão e te ensinou isso, você pode aprender. Você não tá... A gente tem muitas referências no mundo cristão, na vida, né? É isso que eu tô falando. Comece a ver essas pessoas, sabe? Você não está afadada a viver uma vida de qualquer jeito, ou de qualquer maneira, porque você não sabe, você pode aprender. Uma base que eu gosto, que eu já escutei, eu falo muito, que é o bom você se torna. Exatamente. Você faz até ficar perfeito. E assim, Bruno, eu quero te agradecer mais uma vez por esse encontro, porque esse assunto é tão rico, e você vê que tem tantas coisas ainda, né? Sim. A gente falou, ainda tem muito mais pra falar, e com certeza ela vai vir aqui muitas vezes. Eu quero te agradecer mais uma vez por esse azeite derramado aqui, por tanto aprendizado, porque eu saio daqui aprendendo um pouquinho mais contigo. Obrigada. Pessoal, quero também pedir para vocês seguirem a Bruna nas redes sociais, que eu já decorei, é Vieira Bebê, arroba Vieira Bebê, Bruna Vieira. Sigam também nosso Instagram do Casa da Oliveira e se inscrevam aqui no canal. Não se esqueçam de ativar o sininho daqui, de compartilharem, de curtirem, porque quando vocês interagem com esse vídeo, ele aparece para mais pessoas e, consequentemente, outras pessoas também são edificadas através de tudo que foi dito no nosso encontro de hoje. É isso. Obrigada mais uma vez e até o próximo encontro.